Meus irmãos, na sequência em que Paulo vinha escrevendo, ele agora sente que chega o momento de responder algumas questões relacionadas com a lei que havia sido dada à nação de Israel. Isso porque ele havia feito várias declarações no decorrer dos capítulos de 1 a 6, com referência à lei, que ele não deu continuidade. E a que eu gostaria de me referir nessa noite, que provoca, na verdade, o capítulo 7, é que no capítulo 6, numa certa altura, ele disse que nós não podemos viver mais pecando porque nós não estamos mais debaixo da lei. A lei aqui que ele se refere é, via de regra, a lei de Moisés. Os mandamentos que Deus deu a Moisés no Monte Sinai para serem entregues a Israel como parte da aliança que Deus tinha feito com a nação. Então a lei era muito importante para a nação de Israel. Ela expressava a santidade de Deus, a vontade de Deus, eram os oráculos de Deus que haviam sido confiados à nação de Israel. O judeu se gloriava na lei e tinha na lei a forma da verdade e da vida. E ele esperava que pelo cumprimento e pela observância dos requerimentos da lei, por fazer as obras da lei, ele haveria de ser salvo ou de ser aceito por Deus. Mas agora Paulo está dizendo que o cristão não está mais debaixo da lei. Inclusive essa é a razão pela qual ele pode ser livre para servir a Deus. Então isso levanta uma série de questões. Primeiro, de que maneira então o crente está livre da lei, se a lei é a expressão da vontade de Deus e é válida para todos os homens? Segunda questão, ao dizer que nós estamos livres da lei, está Paulo dizendo que a lei, então, é uma coisa ruim, é uma coisa que deve, de fato, ser removida e tirada? Em outras palavras, qual é o papel da lei? Para que é que ela serviu e para que é que ela serve? E em que sentido nós nos relacionamos com a lei? Então, estas são algumas das questões que Paulo está respondendo aqui no capítulo 7. Esse capítulo não é de fácil interpretação e a maior dificuldade na compreensão desse capítulo fica na sua segunda parte, quando Paulo começa a falar na primeira pessoa do plural, eu. E aí a nossa primeira tendência ao ler a passagem é pensar que Paulo está descrevendo a sua própria experiência, ou seja, que aquela passagem em que ele descreve o conflito com a lei é autobiográfica. Porém, quando nós comparamos o que está sendo dito ali com o que ele já disse em Romanos 6, de que nós estamos libertos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado e podemos servir a Deus, levanta-se a dúvida se ele de fato está descrevendo a sua experiência cristã normal e se Romanos 7 é uma descrição do conflito diário que o crente passa. Então os intérpretes se dividem com relação a isso. A posição majoritária é que aqui no capítulo 7, Paulo está descrevendo a experiência normal do cristão. Isso é o que você vai encontrar na maioria dos comentários, a maioria dos pastores, eles vão dizer isso aí. Mas há uma posição minoritária, na qual eu me incluo, que entende que Paulo não está aqui bem descrevendo a experiência cristã normal. Na verdade, ele não está nem descrevendo a experiência cristã aqui. A experiência cristã está descrita no capítulo 6 e no capítulo 8. Aqui no 7, Paulo está respondendo a seguinte pergunta: para que é que a lei foi dada? E a resposta é que a lei foi dada para produzir esse efeito de derrota, de desespero e de fracasso, para que nós possamos gritar: quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, a lei foi dada para nos conduzir a Jesus através de um processo de convencimento de pecado, da nossa inabilidade e da nossa incompetência. Portanto, aquilo que Paulo descreve aqui no capítulo 7 não é necessariamente a experiência de uma pessoa regenerada, a experiência normal. Pode vir a ser toda vez que o crente ele tenta agradar a Deus debaixo da lei, que ele se torna um legalista e pensa que pela obediência aos mandamentos ele pode de alguma maneira obter de Deus alguma coisa, ou se garantir diante de Deus, ou se elevar espiritualmente.
Aí ele entra nesse ciclo que Paulo vai chamar no capítulo 8 da lei do pecado e da morte, que é uma boa descrição daquilo que está aqui no capítulo 7. Então essa é a maior dificuldade na compreensão desse capítulo. Por isso que o que eu vou expor a vocês aqui, eu vou colocar como sendo a minha opinião. Eu não estou sozinho nessa opinião, tem exegetas de peso, teólogos de peso que pensam como eu, mas nós somos a minoria. Então, mas eu coloco, portanto, como uma interpretação alternativa de Romanos 7. No final, nós vamos chegar na mesma conclusão, tá certo? Só que o caminho é diferente. Mas eu deixo isso, então, a critério de vocês avaliar. Mas vamos devagar, né? Basta cada dia o seu mal. Vamos passo a passo, até chegarmos lá nessa parte complicada. O capítulo tem 4 partes. A primeira parte está aí nos versos de 1 a 4. Eu lamento que você não possa ler sua Bíblia, a não ser que você seja morcego ou coruja. Morcego não é cego, né? Vamos ler coruja então. Mas dos versos de 1 a 4 eu vou ler. Paulo explica de que maneira nós estamos livres da lei. O que é que Deus fez para nos livrar da lei? Depois, nos versos 5 e 6, ele fala que existem, portanto, 2 modos de existência. Um debaixo da lei e outro debaixo do Espírito. Esse método de existência, o modo de existência debaixo da lei, ele conduz para a morte e é o que ele explica no restante do capítulo 7. E esse modo de existência no Espírito é a vida normal do crente que ele descreve no capítulo 8. Tá? Então 5 e 6 estão dando os temas do que ele vai falar em seguida. Depois ele responde a terceira objeção, porque as 2 primeiras nós já vimos no capítulo 6, né? Então ele responde a mais uma. A objeção é a seguinte: você está dizendo que a lei é pecado, Paulo? E ele então responde dizendo: não, a lei não é pecado, mas eu só tomo conhecimento do que é o pecado pela lei. E aí ele começa a falar na primeira pessoa do singular. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. O pecado me enganou, me matou. Então, ele, falando na primeira pessoa do singular, descreve a experiência do descobrimento que a lei faz da iniquidade e do pecado que existe em nós e, consequentemente, da morte. Então, não é que a lei é pecado, mas é que, pela lei, o pecado se manifesta. E a última parte é uma quarta objeção. O judeu pergunta então: você está dizendo que a lei então ela se torna em morte? Paulo diz: não, a lei não se torna em morte, mas a lei mostra o que é que me mata. E o que é que me mata? O pecado que habita em mim. A ponto de que eu não consigo fazer aquilo que eu quero. A ponto de eu gritar: miserável homem que sou. Então essa é a última parte do capítulo 7. E como eu disse, o que confunde um pouco é porque Paulo está falando na primeira pessoa do singular. Eu, o tempo todo. E aí a gente, naturalmente, transfere a nossa própria experiência de conflito para aquilo que nós estamos vendo aqui. Quando eu queria sugerir que não é bem isso que Paulo está dizendo. Uma outra observação que eu preciso fazer aqui é que Romanos 7 tem sido muito usado, exatamente por causa dessa interpretação, como uma desculpa para nós vivermos uma vida subcristã. Funciona mais ou menos da seguinte maneira. Eu vou aqui ler em Romanos 7 que Paulo está dizendo: o bem que eu quero eu não faço, aquilo que eu sei que é certo eu não consigo fazer, o mal que eu não quero isso faço. Aí a gente lê aquilo e diz: pronto, sou eu. Se Paulo passava por essa experiência, quanto mais eu. Aí a gente fica tranquilo, né? Toda vez que a gente faz o mal que não quer e deixa de fazer o bem que sabe que deve fazer, a gente fica tranquilo, porque Paulo também era assim. Aí a gente pensa que Paulo está descrevendo a sua própria experiência e que, portanto, isso é um paradigma para a vida do cristão. Hoje à noite eu trago uma má notícia para você. Né? Paulo não está descrevendo a vida cristã normal. E se você tem usado Romanos 7 para desculpar o seu próprio modo de existência ou para justificar, eu espero que hoje à noite você seja curado de mais essa heresia, não é? Tudo bem? Vamos lá, então, Romanos 7, a primeira parte, Paulo fala de que maneira nós somos livres da lei. E ele vai fazer isso usando a analogia do casamento. Deixa eu ler o texto e depois eu vou dar a explicação. O texto diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei,
que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. De maneira que ela será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Mas se o marido morrer, ela está livre da lei e não será adúltera se casar de novo, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A melhor maneira de entender o que Paulo está dizendo aqui é elaborar um pouquinho a analogia que ele faz. Imagine o seguinte casamento. Essa mulher, casada com um marido, que é perfeccionista. O marido quer tudo no lugar. Então ele quer a roupa passada e dobrada da maneira que ele quer. A comida tem que estar preparada da maneira como ele deseja e na temperatura ideal. O banho dele tem que ser com tantos graus na torneira. As coisas têm que estar no devido lugar. Na sala, os móveis têm que estar arrumados, livres de poeira. Cada porta-retrato no lugarzinho que ele deseja. Então ele é um perfeccionista que atenta para os mínimos detalhes. O grande problema desse casamento é que a mulher é uma relaxada. Ela tropeça nas coisas, ela deixa cair as coisas, ela se esquece o que é que o marido queria, ela erra na mão na hora da cozinha, queima o arroz, não dobra a roupa dele do jeito que ele quer. E o que é pior é que esse marido não a ajuda em absolutamente nada. Ao contrário, toda vez que ela faz uma coisa errada, o marido chega e diz: você é um imprestável. Você não serve para nada. Você nunca faz as coisas direito. Você não tem futuro para você, não tem esperança. Você não acerta em nada do que eu quero. Nenhum dos meus desejos você cumpre. Você só vive dando furado. E a mulher está desesperada. E de repente ela começa a pensar em sair daquele casamento. Mas ela sabe que só tem um jeito de sair daquele casamento, é se o marido morrer. Mas o marido não tem como morrer. Ele é mais saudável do que ela, né? Porque ele, jeitoso, né, do jeito que é, perfeccionista, acorda como os fanáticos de manhã para correr, tem uma dieta especial, faz exercícios, dieta equilibrada, a saúde dele é perfeita, pressão 12/8, não tem doença nenhuma. E a mulher fica dizendo: eu estou perdida nesse casamento porque não tenho a menor esperança. E aí, de repente, ela conhece um outro homem. Esse outro homem é tão exigente quanto o seu atual marido, só que ele é compreensivo, carinhoso, ele encoraja aquela mulher, ele entende aquela mulher, lhe oferece ajuda, compreende os seus erros, está disposto a ajudá-la a fazer as coisas certas. Só que ela não pode pertencer a esse outro, porque o atual marido está bem vivo. Parece novela da Globo, não é? Sabe, bom, quem está contando essa novela é Paulo aqui, vocês já perceberam, não é? Vocês já perceberam que o marido é a lei, a mulher somos nós, e o outro é Cristo. Nós estamos casados com a lei enquanto nós vivemos. Enquanto estamos nesse mundo, nós estamos debaixo das exigências de Deus. Os 10 mandamentos e todos os demais mandamentos pesam sobre nós. Estamos casados com a lei. E não tem jeito da lei morrer, não tem jeito da lei passar. E eu conheço então a Cristo, que é tão justo ou até mais do que a lei. Só que ele me oferece perdão, ele me oferece ajuda, ele me levanta quando eu caio, mas eu não posso pertencer a ele porque eu estou casado com a lei. Qual é a solução para o dilema? A solução para o dilema não é matar o marido, mas matar a mulher. Esse foi o caminho de Deus. Ele não matou a lei, ele nos matou. E na hora que a mulher morre, o casamento acabou, não é? E ela agora pode casar com outro, porque está viúvo. Não é isso? O casamento acabou não com a morte do marido, mas com a morte da mulher. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu vou ler de novo e presta atenção. Ele diz assim:
Vocês desconhecem que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ou seja, estamos casados em comunhão de bens com a lei para sempre. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela fica desobrigada da lei conjugal. De maneira que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se com outro homem. Então, seguindo a analogia de Paulo. Se, porém, morrer o marido, ela vai estar livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Até aqui, Paulo, na narrativa, vem falando da morte do marido. Só que aí, a resolução do problema é surpreendente, porque a resolução não é a morte do marido. Mas veja o que ele diz. Assim, meus irmãos, também vós aqui somos nós, a esposa, morrestes com relação à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, aquele outro, a saber, Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, para que frutifiquemos para Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o caminho que Deus encontrou para nos tirar de debaixo da lei, da escravidão da lei, da morte, da exigência, da condenação constante da lei, foi nos matar em Jesus. Ou seja, quando Cristo morre na cruz, nós já falamos disso no capítulo 6, nós morremos com Cristo e agora descobrimos que nós morremos não somente para o pecado, mas morremos também para a lei. De maneira que agora, livres da lei, nós podemos nos unir a Cristo e viver com Ele para sempre e dessa maneira frutificar para Deus. Essa é a maneira genial e sábia pela qual Deus resolve o problema de nós estarmos nesse mundo debaixo da lei. Isso significa, portanto, que uma vez que nós somos de Cristo, o meu casamento com a lei está desfeito, no sentido de que a lei não pode mais me condenar, a lei não pode mais me rejeitar, não pode mais me destruir, acabar comigo como faria se eu de fato pertencesse à lei, estivesse debaixo da lei e casado com a lei para sempre, até que a morte nos separe. Mas a morte já nos separou, e eu agora pertenço a Cristo, estou unido a Cristo, pertenço a Ele, e dessa maneira eu posso frutificar para Deus. Então essa é a primeira parte. Paulo responde então de que maneira o cristão pode pertencer a Cristo se ele, num primeiro momento, como homem descendente de Adão, estava debaixo da lei. E aí, nos dois versos seguintes, versos 5 e 6, que eu vou ler aqui para vocês, Paulo fala que há, em consequência disso, dois modos de existência. Um, daqueles que estão casados com a lei. Dois, daqueles que já morreram para a lei e estão casados com Jesus Cristo. Quais são esses dois modos de existência? Eu vou ler aqui versos 5 e 6. Verso 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O primeiro modo de existência, está aqui no verso 5, é o que ele diz: quando vivíamos segundo a carne. Vocês percebem que viver segundo a carne é a mesma coisa de viver debaixo da lei, ou viver no mundo, pertencer a Adão, ser descendente de Adão, não regenerado, sem esperança e sem Deus no mundo. É o que acontece com judeus e gentios não convertidos. Eles estão sob a lei, eles vivem segundo a carne, eles estão no mundo, e como resultado, diz Paulo aqui no verso 5, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, nós já vimos isso, que a lei realça o pecado, operam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então esse é um modo de existência daqueles que estão debaixo da lei, segundo a carne. A lei provoca a carne, que produz pecado, que leva à morte. A sequência é essa: lei produz pecado, que por sua vez produz a morte. Então esse é o modo de existência do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, judeus e gentios. O segundo modo de existência está no verso 6, quando ele diz: agora, porém, libertados da lei, naquele processo que ele falou nos versos anteriores, usando a analogia do casamento, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos.
Da mesma maneira que no capítulo 6 ele diz que nós estamos mortos para o pecado, agora ele diz no 7 que nós estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, ou seja, a condenação que provém dos requerimentos da lei. De modo que servimos agora em novidade de espírito. Esse é um novo modo de existência, em que nós servimos a Deus em novidade do Espírito, ou numa vida nova proporcionada pelo Espírito Santo, e não na caducidade, na velhice da letra, que é o que caracteriza a vida debaixo da lei, a vida no mundo, segundo a carne, que caminha para a morte. Só existem dois modos de existência no mundo. No mundo existem muitas pessoas, muitas raças, há uma variedade e uma diversidade muito grande. Mas olhando do ponto de vista de Deus e do Evangelho, existem apenas dois modos de existência. Um em que você está na carne, é filho de Adão, descendente de Adão, está debaixo da lei, a lei opera, provoca o pecado em você, caracteriza você como culpado e condena você à morte aqui e por toda a eternidade. O segundo modo de existência é o que Paulo chama aqui de vida no Espírito, em que nós estamos libertos da condenação da lei mediante a união com Cristo e vivemos em novidade de vida para frutificarmos para Deus. Então, espera-se que, na verdade, esse é o desejo que todos nós temos, de conhecer e viver esse segundo modo de existência. Bom, terceira parte do capítulo, Paulo responde a uma objeção. Alguém vai dizer então, peraí Paulo, você está dizendo que a lei é pecado? Porque até agora você só falou mal da lei. Você não disse nada bom da lei, não é? A lei, como é que é isso? Porque quem deu a lei não foi Deus? A lei não é de Deus? A lei não é expressão do caráter de Deus, da santidade de Deus? E por que você está falando mal da lei? Você está dizendo que a lei é pecado? Resposta de Paulo. Verso 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de maus desejos. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, não, a lei não é pecado. A lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. O mandamento é santo e justo e bom. A lei é boa, diz o apóstolo Paulo. Todavia, eu só poderia conhecer o pecado por intermédio da lei. Essa é a resposta que ele dá para esse questionamento. Você está falando tanto mal da lei? Você está dizendo que a lei é pecado, que a lei é ruim? Paulo disse, não. A lei é santa, é justa e boa. Todavia, eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. E aqui nesses versos que eu li para vocês, de 7 a 12, ele enumera pelo menos três conhecimentos que a lei nos traz. A lei nos revela três coisas a respeito de nós. Ela faz três coisas em nós, de acordo com o que Paulo diz aqui. E a maneira como ele fala, ele está falando eu, né? O tempo todo. Mas a impressão que a gente tem é que Paulo está descrevendo aqui a experiência do judeu lá no deserto, quando ele saiu do Egito, e lá no Monte Sinai ele recebeu a lei e os 10 mandamentos como se fosse o caminho de vida. E aí abraçou aquilo ali, para logo depois descobrir que aquilo que ele pensava que era para a vida dele, na verdade, era para a morte, porque os 40 anos seguintes no deserto foram anos de desobediência, de quebra de todos os mandamentos, a ponto de Deus rejeitar completamente a nação por conta da desobediência. Então vamos ler esse texto aqui, como se Paulo estivesse descrevendo aquela experiência de Israel no deserto. Ele está usando o eu o tempo todo porque ele é um israelita, ele é um judeu. E a experiência que ele descreve fica melhor entendida se ele está descrevendo aquele período, porque ele faz uma menção específica ao mandamento. Então, qual é o conhecimento que a lei me traz? Primeiro, a lei me traz conhecimento do pecado. Eu não teria conhecido o pecado, estou lendo o verso 7, senão por intermédio da lei,
Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Ele está citando que mandamento? O 10º. Ele está citando o 10º mandamento. Ele está dizendo que ele não teria conhecido que a cobiça era pecado se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, imagina Israel ao redor do Monte Sinai, Moisés descendo lá do monte com as 2 tábuas da lei, e na lei dizendo: faça isso, não faça isso. Quando o israelita leu aquilo ali, ele dizia: ah, então isso é pecado. Ah, agora eu entendi. Então cobiça é pecado, porque está dizendo não cobiçarás. Então a lei serve, primeiro, para dar conhecimento do que é pecado. Segundo, a lei serve para provocar ou despertar todo tipo de mau desejo. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de maus desejos, porque sem a lei está morto o pecado. Eu já contei para vocês aquela história da plaquinha: é proibido atirar pedra no vidro. O mandamento desperta a vontade de fazer o mal. Como a freira que diz para os meninos: não vão ler o livro de Cantares, que é um livro sobre sexo. Né? Os meninos não estavam nem pensando nisso. Mas agora o mandamento despertou o desejo de fazer o mal. Então a lei, ela não somente traz o conhecimento do pecado, mas através do mandamento, ela desperta o pecado, ela provoca a cobiça. O terceiro conhecimento da lei é que a lei, o terceiro efeito da lei é que ela causa a morte. Veja o que Paulo diz: outrora sem a lei eu vivia. É claro que Paulo não está falando dele, não é? Outrora sem a lei eu vivia, porque ele foi nascido num lar judeu, um lar da família de Benjamim, judeu de judeus, fariseu de fariseus, foi educado aos pés de Gamaliel. Ele passou por todo o processo de um menino judaico, então nunca houve um período na vida de Paulo do qual ele podia dizer: outrora sem lei eu vivia. Por isso que nós estamos dizendo que isso aqui se aplica mais à nação de Israel, porque lá no Egito, a nação de Israel vivia sem lei. Quando ela sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, chega no Monte Sinai, ali recebe a lei. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, quando a lei veio, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me foi para a vida, eu descobri que se me tornou para a morte. Imagina Israel recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai. É o nosso caminho de vida, é a forma que nós vamos herdar a vida eterna. Vamos guardar isso aqui. E mal Moisés tinha descido do Monte Sinai, o que é que eles estavam fazendo? Quebrando o primeiro, o segundo e o terceiro bezerro de ouro, através de Arão. O mandamento que era para a vida, cedinho eles verificaram que era, na verdade, para a morte, porque provocava e caracterizava o pecado deles, os condenava, colocava sob o juízo de Deus e os encaminhava para a morte. Então aquilo que o judeu tinha recebido como se fosse o caminho da vida, equivocadamente, ele logo descobriu que era, na verdade, para a sua morte. Verso 11: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Partindo então da experiência de Israel quando recebe a lei, Paulo responde à objeção: a lei é pecado? Não, diz Paulo, a lei não é pecado. Mas pensa bem, o que aconteceu com a nossa nação quando ela recebeu a lei? Ela teve conhecimento do pecado, a concupiscência foi provocada, ela morreu e ela tomou conhecimento do pecado, toda a concupiscência foi provocada e ela morreu. Aquilo que ela recebeu como caminho de vida, na verdade, se tornou para caminho de morte. 40 anos no deserto, Israel quebrou todos os mandamentos. Todos os mandamentos, uma ilustração perfeita do que Paulo está dizendo aqui. E aí ele conclui no verso 12: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei não é pecado, mas é através dela que o pecado opera e age, destrói e leva para a morte. É por isso que ninguém pode se salvar pelas obras da lei. É por isso que ninguém é salvo pela guarda dos mandamentos. Porque na verdade os mandamentos não foram dados para isso. Para alguns pode parecer caminho de vida, mas na verdade
no final é caminho de morte. O problema não é o mandamento, mas o problema somos nós, que é agora a terceira parte, aliás, a quarta parte do capítulo 7, que vem sob a forma de uma objeção. Então, peraí, Paulo, você está dizendo que a lei é morte? Você está dizendo que a lei que é boa, na verdade, ela acaba sendo a morte? A resposta de Paulo diz: não, a lei não é morte, mas ela revela aquilo que me mata. E o que me mata é o pecado que habita em mim. Então, nos versos seguintes, Paulo explica isso, falando na primeira pessoa do plural. Porque ele, como ser humano, ele passou por essa experiência. Mas ele não está se referindo, porque ele usa os verbos no presente, não é? Ele está falando de uma maneira vívida, é chamado de um eu retórico, é um recurso de linguagem para tornar o que ele está dizendo mais próximo dos seus leitores e mais fácil de compreender. Mas o que ele está descrevendo aqui, o que ele está fazendo aqui é dando a resposta a essa pergunta: a lei é morte? Ele diz: não, a lei não é morte, mas a lei mostra qual é o problema. O problema sou eu. Eu aqui falando como um homem que ainda não tem a resposta, que é Cristo, né? Porque para nós já é diferente, nós já estamos livres da lei. Então, a lei, ela serve para mostrar a real situação da raça humana. E aí ele descreve, então, a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aliás, desculpe, ele começa aqui no verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? O bom aqui é a lei. É a objeção que ele está antecipando. O bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. A malignidade do pecado está no fato de que ele atua através de uma coisa boa, de uma coisa espiritual, que é a lei. O problema, então, não é a lei. O problema é você e o problema sou eu. O problema é a raça humana, é a situação a que o pecado de Adão nos reduziu e os nossos próprios pecados. E veja agora, então, a sequência. Paulo diz: bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro essa lei de que o mal reside em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então aqui nessa última parte, Paulo responde à objeção, que eu já disse, de que ele está dizendo que a lei então se torna em morte. A resposta dele é que a lei não é morte, mas ela revela a morte que existe em nós por causa do nosso pecado. O que é que a lei mostra? Primeiro, que o ser humano, ele é carnal. Verso 14. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Nós já vimos no capítulo 6 que Paulo disse que o cristão, ele não é mais escravo do pecado. Ele foi liberto do pecado porque ele morreu com Cristo para o pecado. E, portanto, livre da escravidão do pecado, ele agora é servo de Deus. Portanto, é claro que aqui Paulo não está descrevendo o cristão. Ele está descrevendo a experiência do homem debaixo da lei. Ele está descrevendo o que é que acontece, ou qual é a realidade daquela pessoa não regenerada, debaixo da lei, que tenta agradar a Deus pelos seus esforços. Mais especificamente, eu acredito que Paulo aqui está se referindo ao judeu piedoso
debaixo da lei, que tinha prazer nas coisas de Deus, se gloriava na lei de Deus. Lembra de Romanos 2? Quando ele diz, você judeu que se gloria na lei de Deus, conhece a sua vontade, aprova a lei, tem na lei o caminho da verdade e da vida. Então, esse judeu, na verdade, se ele fosse honesto e se ele analisasse o fundo do seu coração, ele diria exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, ele sabe que a lei é espiritual, mas todavia ele se vê carnal, guiado pela carne, guiado pelo pecado, vendido à escravidão do pecado, como alguém que é vendido como escravo a outro. Ele é escravo do pecado. Ele tem a lei, ele sabe o que é que a lei está dizendo, mas ele pertence ao pecado. Está vendido sob a servidão do pecado. Então a lei revela, primeiro, que nós somos carnais, vendidos sob a escravidão do pecado. Segundo, a lei revela a minha impotência para fazer aquilo que eu sei que a lei diz que é certo. Verso 15, nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Às vezes as pessoas leem essa passagem e pensam que aqui Paulo está descrevendo o conflito dele com o pecado, em que às vezes ele faz o que quer, às vezes não faz, às vezes ele acerta, às vezes ele erra. Se você ler direitinho, não há vitória nenhuma aqui. Esse eu aqui, ele não ganha nenhuma. Ele sempre faz o mal. Ele nunca faz o que é certo. Ele nunca faz o que ele sabe que tem que fazer. É por isso que eu tenho dificuldade em entender que ele está descrevendo aqui a experiência cristã. Ele está respondendo a pergunta, para que a lei foi dada? Resposta é essa, a lei foi dada para que mesmo os melhores homens, ele não está falando dos cristãos, eles percebam que eles são impotentes, pecadores, incapazes de fazer aquilo que a cabeça, a mente deles sabe que é certo. Então a lei revela que o homem é carnal, que ele está vendido à escravidão do pecado, que ele é impotente para fazer aquilo que ele deseja, revela que o mal habita nele, a ponto de escravizá-lo. Veja o que diz aqui, o verso 17. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. É claro que o crente não pode dizer isso, não é? Porque ele tem o Espírito de Deus, ele foi regenerado, ele foi justificado. Ele está descrevendo essa situação aqui. Em minha carne não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não é que ele faz algumas vezes, ele está dizendo que faz o tempo todo. Não é que ele deixa de fazer uma vez e faz outra. Não. É derrota constante aqui. Não tem esperança nenhuma aqui. Se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. O que Paulo está descrevendo aqui é a situação terrível do homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, debaixo da lei, escravo da carne e do pecado, vivendo no mundo e caminhando para a morte. E o pior de tudo é que ele tem consciência disso, como nós já vimos no capítulo 1 e como nós já vimos no capítulo 2, a ponto de ele se considerar, a ponto de ele dizer o que diz aqui no verso 21, né? A lei revela que ele é prisioneiro da lei do pecado, mesmo que ele tenha prazer na lei de Deus. Se você perguntasse a qualquer judeu, ele diria que tem prazer na lei de Deus, que reconhece a lei de Deus como verdadeira. Só que se ele fosse honesto, ele ia dizer para você que ele não conseguia cumpri-la. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, verso 21. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É isso o efeito da lei, é isso que ela faz na pessoa não regenerada. Faz com que ela perceba que é prisioneira da lei do pecado. Não é à toa que Lutero se referiu à lei como a marreta de Deus. Lutero disse que a lei é a marreta de Deus para quebrar a autossuficiência e o orgulho humano. Porque isso aqui chama-se convicção de pecado. Só a lei pode produzir isso no coração do homem. Essa consciência de que ele é carnal, que ele está vendido ao pecado, que ele é impotente para obedecer a Deus e que sem a ajuda de Deus, é o próximo passo,
ele está perdido. O próximo passo é esse, desespero. Tá vendo? Você vai vendo a sequência, né? E agora chega no clímax. Verso 24, esse homem grita: desventurado, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Um exegeta que eu li, um teólogo que eu consultei, ele faz uma comparação interessante, eu não sei até que ponto é verdade. Ele diz que no Império Romano, eu não verifiquei a veracidade dessa informação, um dos castigos para o assassino é que ele era atado com o cadáver da sua vítima e tinha que andar e viver com a sua vítima amarrada atrás até que o corpo apodrecesse e morresse. Então, aquele era o corpo da morte. Então, o culpado tinha que andar pelas ruas, dormir, deitar, se levantar, sentar, fazer as necessidades com o cadáver, aquela pessoa que ele tinha matado, amarrado a ele, até que ele se decompusesse, apodrecesse e caísse. Então, se essa é a ilustração que Paulo tem em mente, então faz sentido aqui esse grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, quem me livrará de mim mesmo, dessa situação em que eu me encontro, em que eu sou escravo da lei do pecado, carnal, vendido ao pecado, incapaz de fazer aquilo que eu sei que é certo, impotente para realizar aquilo que eu quero, sempre fazendo o mal que eu não quero. Quem vai me livrar dessa situação? É claro que isso não é uma pergunta de um crente, porque o crente sabe a resposta, e a resposta Paulo diz baixinho no ouvido dele aqui: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Paulo aqui, isso é um parênteses em que Paulo está antecipando a resposta que ele vai dar no capítulo 8, não é? E aí ele continua, né? Ainda a lamentação. De maneira, é a conclusão, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, porque o judeu sabia disso, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. No capítulo 8, Paulo vai começar dizendo assim: mas agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou dessa lei do pecado e da morte. E aí ele vai então falar da vida no Espírito, que é a vida cristã normal. Por isso que eu estou dizendo para vocês que, no meu entendimento, o que Paulo está descrevendo aqui, falando na primeira pessoa do singular, como um efeito retórico, é o que a lei produz no homem sem Deus, que deveria produzir como uma marreta para quebrar o seu orgulho, a sua arrogância, trazê-lo ao pó e à cinza, até que ele grite: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque só quando nós estamos nessa situação é que Deus pode nos valer. Conta a história de... Eu vi uma história uma vez, não sei se é verdade, que num acampamento como esse, para pastores, não tinha uma piscina de água quente, né? Mas tinha um lago. E na hora do recreio, os pastores estavam tomando banho e tal, e teve um pastor que se aventurou lá no lago, nadou muito longe e começou a ter câimbras. E começou a afundar lá no meio do lago. Socorro, socorro, batendo, se debatendo e afundando e voltando, né? Aquela agonia, e os outros pastores todos ficaram à beira do lago olhando assim, angustiados, e lembraram do pastor João. O pastor João era campeão de natação, estava lá. O cara era desse tamanho, parecia um armário, campeão de natação. João, vai lá socorrer o irmão que está morrendo. João olhou, cruzou os braços. E o irmão lá, socorro! Né? Socorro! 2. Quando o cara botou 3 e desceu mesmo para morrer, João tirou a camisa, deu 4 braçadas, chegou lá, pegou o cara, trouxe com tranquilidade. Os outros pastores cercaram João. Você é um malvado, você não tem coração. Se você podia salvar o cara, por que você não foi logo? Deixou o cara lá agonizar, passar por todo aquele sofrimento. Quando ele estava já morrendo é que você vai. João disse: se eu tivesse ido, enquanto ele ainda tinha forças, ele ia se agarrar comigo e nós dois íamos morrer. Eu só poderia salvá-lo quando ele tivesse desistido completamente de si mesmo. É para isso que a lei foi dada. Para mostrar a você o que você é, carnal, vendido sobre o pecado, mesmo sabendo quem é Deus, a lei de Deus e a vontade de Deus, você não faz, você deixa de fazer aquilo que você sabe que tem que fazer. O alvo de Deus com a lei é levar você a dar esse grito:
quem me livrará do corpo dessa morte? E só tem uma resposta, que é a que Paulo dá: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nós não somente temos o perdão dos nossos pecados, mas nós somos libertos da escravidão do pecado e da condenação da lei, e da justa condenação da boa lei de Deus, que por causa do pecado nos mata, nos subjuga e nos coloca debaixo do seu juízo e da sua condenação. Eu queria que nessa noite você pensasse nisso, mais uma vez. Primeiro, na profundidade da corrupção do seu coração, o quanto o pecado afetou a sua vida, todas as dimensões, a sua vontade, o seu querer, a sua consciência, o seu conhecimento. Queria que você olhasse para trás, para a sua vida, e você nessa noite meditasse nisso, que se não for a graça de Deus e a misericórdia de Deus em Jesus, se você não tiver a ajuda de fora, alguém que venha e lhe salve, quando você está no fim da corda, do desespero, quando você estiver no fim da sua esperança, quando você estiver desistindo de você mesmo, não há a menor possibilidade de você se salvar. Pelo que você é, pelo que você faz, pelo que você representa. Porque aqui está o retrato, na verdade, embora Paulo esteja descrevendo a situação do judeu debaixo da lei, mas essa aqui é a situação de todos nós. Então eu queria que você refletisse nessa noite sobre a sua situação, que você nessa noite cresce, que em Cristo Jesus Deus pode mudar a sua vida. Talvez você seja crente, mas você está vivendo alguma coisa parecida com isso, só derrota na sua vida espiritual, na sua vida de oração, na sua vida de comunhão com Deus. E talvez o motivo seja esse, que você não compreendeu ainda. Você ainda tenta agradar a Deus com seu próprio esforço. Você está pensando que você tem capacidade em si, ou recursos em si, morais e espirituais, para agradar a Deus. Isso nada mais é do que arrogância que precisa ser quebrada, e a lei de Deus foi dada para isso. Eu queria que nessa noite você tomasse uma decisão. Você tomasse a decisão de que você vai renunciar a si mesmo, à sua reputação, ao seu nome, ao que você representa, o que você pensa de você, a opinião dos outros. E só uma coisa lhe interessa nessa noite: que você seja de Cristo e Ele seja seu. Que Ele seja a sua justiça e a sua santificação nessa noite. Que nessa noite você renuncie a tudo aquilo que Deus já lhe disse essa semana, que está errado na sua vida. E confiando na ressurreição de Cristo e naquilo que Cristo, que Paulo nos diz aqui, e que a Bíblia toda nos diz, que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, que você nessa noite se aproprie disso pela fé. Que essa noite seja um novo começo para você e na sua vida, para que você possa de fato servir a Deus em novidade de espírito. O que eu vou pedir aqui a você é alguma coisa simbólica. Eu vou pedir que, se você quiser fazer isso, nós vamos todos ficar em pé agora, convido todos a ficar. E se Deus falou ao seu coração, se você vem entendendo estas mensagens, se de fato o Espírito de Deus falou ao seu coração e você gostaria de nessa noite publicamente dizer: Deus, eu quero de fato começar uma vida nova, uma vida de vitória. Eu entendi a plenitude do Evangelho, a justificação. Eu entendi o caminho da santificação, da libertação do pecado e da lei. Eu queria que você pegasse um graveto desse, um pedaço de pau que está ali, representando a sua vida, sua reputação, o que você é, o seu nome, dizendo: eu nessa noite renuncio a mim mesmo, a tudo que sou, a minha reputação, meu nome, tudo. E eu tudo deixo por causa de Jesus, que Ele seja e Ele somente a minha justiça e a minha santificação. E você vai chegar e vai colocar aquilo ali, no fogo, como símbolo. Não tem valor nenhum místico. É apenas um símbolo para que um dia você se lembre desse momento especial em que você publicamente disse diante de Deus e dos homens que você de fato quer começar uma vida nova agora, plenamente na graça e na dependência total de Jesus. Nós vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos ajude. Ó Deus, nosso Pai, graças te damos por Jesus, nosso Senhor, que nos liberta não somente do pecado, mas também da condenação justa da lei. Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos a suficiência de Cristo, não somente na nossa salvação, mas também na nossa santificação. Que essa noite seja uma noite marcante na vida dos meus irmãos e irmãs que aqui se encontram. E que o Senhor tome essa decisão que eles vão fazer, e que,
opere no coração deles esta realidade, para que de fato eles experimentem essa novidade de vida que o Senhor nos fala na sua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.